Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, um cargueiro chinês atravessa o Estreito de Hormuz. A bordo, 2.000 toneladas de um químico que acabou de transformar o Irã na maior ameaça naval do Oriente Médio. Isto não é um enredo de filme. Isto não é especulação. Isto está acontecendo agora, hoje, em fevereiro de 2026. As imagens de satélite não mentem. Em outubro de 2025, a China entregou ao Irã 2.000 toneladas de perclorato de sódio. Para você, esse nome não significa nada. Mas para os almirantes da Marinha Americana que monitoram o Golfo Pérsico todos os dias, é o mesmo que entregar a receita completa de um arsenal, que pode fechar 21% do petróleo mundial em minutos. Deixe eu traduzir o que isso significa na prática. Perclorato de sódio é o oxidante que faz combustível de míssil sólido funcionar. Pense nisso como o oxigênio concentrado que permite a combustão intensa. Sem ele, nenhum míssil voa. E 2.000 toneladas não são uma quantidade pequena. Essa massa de químico é suficiente para produzir aproximadamente 500 mísseis balísticos de médio alcance. 500 mísseis capazes de atingir qualquer navio no Golfo Pérsico. Agora preste atenção neste detalhe, porque é aqui que tudo muda. A China não entregou 500 mísseis prontos. Entregou a capacidade de fabricar 500 mísseis. A China não entregou pão, entregou farinha. E com farinha, você pode fazer pão sempre que quiser, na quantidade que precisar, pelo tempo que conseguir manter o fornecimento. Isso significa que cada míssil disparado pode ser substituído, indefinidamente. Agora vamos falar sobre geografia. O Estreito de Hormuz tem 21 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito. Por essa faixa de água, passa 21% de todo o petróleo mundial, todos os dias. E o Irã acabou de ganhar a capacidade de transformar esse corredor na maior armadilha naval do século XXI. A geometria desse lugar é brutal para qualquer força naval. Não há espaço para manobrar. Não há como se afastar da costa. Se você precisa atravessar o estreito, você precisa entrar no alcance de tudo que o Irã possui. E agora, com o perclorato de sódio chinês, o que o Irã possui é a capacidade de repor seu arsenal indefinidamente. Antes, cada míssil disparado era um míssil a menos no inventário. Agora, cada míssil disparado pode ser substituído por outro fabricado localmente. O Irã já possui mísseis com nomes que poucos no Ocidente conhecem, mas que oficiais da Marinha dos Estados Unidos estudam todos os dias. O Abu Mahdi, com alcance superior a 1.000 quilômetros, projetado especificamente para atingir navios de guerra. O Fatah-1, que combina trajetória balística com capacidade de manobra terminal. O Haj Qassem e o Khaybar Shekan, com alcances entre 1.000 e 2.000 quilômetros, capazes de cobrir todo o Golfo Pérsico e além. Mas o perclorato de sódio não foi o único presente. Foi apenas o começo. Em janeiro de 2026, 16 aviões de carga Iqros e 20 da Força Aérea do Exército de Libertação Popular pousaram em bases iranianas. Oficialmente, ninguém confirmou o que havia dentro dessas aeronaves. Mas o volume de carga e o número de voos indicam algo muito além de suprimentos convencionais. Fontes de inteligência ocidentais sugerem que parte dessa carga incluía componentes para infraestrutura digital, sistemas de comunicação criptografada, equipamentos para redes de sensores, tecnologia para integração de dados de vigilância. Não são itens que aparecem em manchetes, mas são itens que transformam uma força militar regional em algo interconectado e coordenado. No dia 26 de janeiro de 2026, o USS Abraham Lincoln, um porta-aviões nuclear da Marinha dos Estados Unidos, iniciou patrulha no Golfo Pérsico. A bordo, mais de 90 aeronaves, 6.000 tripulantes, o símbolo mais visível do poder naval americano. Mas há um problema. O Abraham Lincoln está operando exatamente na área que o Irã transformou em uma zona de negação de acesso. Imagine um tabuleiro de xadrez onde todas as peças adversárias cobrem a posição do seu rei. A mesma área onde os mísseis Abu Mahdi podem alcançar qualquer alvo. A mesma área onde drones iranianos circulam constantemente, mapeando rotas e testando respostas. 3 de fevereiro de 2026. 2 incidentes quase simultâneos. Primeiro, um caça F-35C derrubou um drone iraniano que se aproximou demais do grupo de ataque do porta-aviões. Segundo, lanchas rápidas iranianas tentaram interceptar um petroleiro sob escolta americana.
Ambos os eventos terminaram sem confronto direto. Mas a mensagem foi clara. O Irã estava demonstrando controle operacional sobre o estreito. 10 de fevereiro de 2026. Em Teherã, autoridades iranianas receberam uma delegação chinesa. Entre os presentes, um modelo em escala do caça furtivo J-20. Não é apenas um símbolo de cooperação tecnológica. É um sinal de que a China está disposta a compartilhar tecnologia de ponta com um parceiro que o Ocidente considera adversário. A infraestrutura digital entregue pelos aviões ICU-Mi-20 não é apenas sobre comunicação. É sobre coordenação. É sobre a capacidade de integrar dados de múltiplas fontes, processar informações em tempo real e tomar decisões mais rápidas que o adversário. É sobre transformar um arsenal de mísseis dispersos em um sistema de armas interconectado. Durante décadas, a estratégia ocidental assumiu que fornecedores externos de armas para o Irã poderiam ser identificados, sancionados, isolados. Se a Rússia vende mísseis para o Irã, aplique sanções à Rússia. Se a China fornece drones, bloqueie os componentes na origem. Mas a China mudou o jogo completamente. Não está vendendo mísseis, está ensinando o Irã a pescar. E uma vez que você sabe pescar, não precisa mais comprar peixe. Sanções não funcionam contra conhecimento. A infraestrutura que a China está construindo no Irã tem um paralelo histórico. Na década de 1980, a China vendeu ao Irã mísseis Silkworm, armas antiquadas mesmo para os padrões da época. Eram sistemas estáticos, fáceis de localizar e neutralizar. O Irã usou alguns durante a guerra Irã-Iraque e nunca representaram uma ameaça estratégica significativa. Mas em 2026, a situação é completamente diferente. O Irã não está recebendo sistemas prontos, está recebendo capacidade de produção. E capacidade de produção não pode ser bombardeada em um único ataque. Está distribuída, está oculta, está integrada à infraestrutura industrial civil. Como vimos, o perclorato de sódio permite que o Irã produza cerca de 500 mísseis. Mas a infraestrutura digital transforma esses mísseis de uma ameaça estática em uma ameaça adaptativa. Pense na diferença entre escrever cartas e usar o WhatsApp. Mísseis que podem ser redirecionados em tempo real. Baterias que podem se comunicar entre si. Sistemas de defesa aérea que compartilham dados de rastreamento. E então vem a peça final do quebra-cabeça. Em fevereiro de 2026, a China, a Rússia e o Irã anunciaram exercícios navais conjuntos no Golfo de Omã. Não são apenas exercícios de rotina. São demonstrações de coordenação operacional entre três forças militares que compartilham um objetivo comum: reduzir a liberdade de manobra da Marinha dos Estados Unidos na região. Esses exercícios não são sobre testar equipamentos, são sobre testar procedimentos. Como três marinhas diferentes se comunicam durante uma operação. Como compartilham informações de vigilância. Como coordenam movimentos em um espaço marítimo contestado. E para os planejadores navais americanos, esse é o pesadelo. Não é enfrentar uma marinha. É enfrentar três. Não é lidar com um arsenal de mísseis. É lidar com múltiplos arsenais coordenados entre si. Agora, vamos falar sobre matemática. Matemática de defesa de mísseis. E por que, no Estreito de Hormuz, a matemática não favorece os Estados Unidos. Um porta-aviões americano possui sistemas de defesa em camadas. Na camada externa, há os caças que podem interceptar ameaças a longas distâncias. Na camada intermediária, os mísseis SM-6, que podem derrubar projéteis a dezenas de quilômetros. Na camada interna, os sistemas CIWS, canhões automáticos que disparam milhares de projéteis por minuto contra alvos que conseguiram atravessar as defesas anteriores. Parece impressionante, mas cada camada tem limites. Os caças não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os mísseis SM-6 têm taxa de sucesso de aproximadamente 80 a 90% em condições ideais. E o CIWS é a última linha de defesa, eficaz contra alvos individuais, mas vulnerável a ataques saturados. Ataque saturado é o conceito militar de lançar mais mísseis do que o sistema de defesa consegue processar. É como tentar aparar 100 socos quando você só tem 2 braços. Se um porta-aviões pode interceptar 20 mísseis com alta probabilidade de sucesso, o que acontece se 100 mísseis forem lançados simultaneamente?
O Irã não precisa afundar um porta-aviões para vencer. Precisa apenas tornar a área tão perigosa que a presença do porta-aviões deixe de valer o risco. E com capacidade de produção indefinida de mísseis, graças ao perclorato de sódio chinês, o Irã pode absorver perdas e continuar atacando. No Estreito de Hormuz, essa matemática se torna ainda mais brutal. 21 quilômetros de largura. Para um porta-aviões, isso significa operar em uma galeria de tiro. Não há espaço para recuar. Não há espaço para dispersar forças. Tudo está comprimido em um corredor estreito onde a geografia favorece quem defende, não quem ataca. Durante a década de 1980, quando o Irã possuía mísseis Silkworm fornecidos pela China, a ameaça era limitada. Os mísseis eram antigos. Os sistemas de orientação eram imprecisos. E o estoque era finito. Se o Irã disparasse 100 mísseis, ficaria sem 100 mísseis. Simples assim. Mas em 2026, a realidade é outra. O Irã pode disparar 100 mísseis e em algumas semanas produzir 100 novos. E os novos mísseis não são Silkworms obsoletos. São sistemas modernos, com orientação avançada, capacidade de manobra terminal e alcance que cobre todo o teatro de operações. A infraestrutura digital fornecida pela China torna isso ainda mais eficaz. Imagine 100 mísseis sendo lançados não de forma descoordenada, mas como parte de um ataque sincronizado. É como uma orquestra onde cada instrumento entra no momento exato. Alguns visam o porta-aviões, outros visam os navios de escolta. Outros criam diversões para sobrecarregar os sistemas de defesa. Tudo coordenado em tempo real, ajustado conforme a situação evolui. Os exercícios navais conjuntos de China, Rússia e Irã são exatamente sobre isso. Não sobre disparar torpedos ou lançar mísseis, mas sobre sincronizar operações, sobre compartilhar dados de vigilância, sobre criar um ambiente operacional integrado, onde as forças navais ocidentais não possuem mais a vantagem de informação que sempre tiveram. E isso nos leva ao ponto central. O presente que a China deu ao Irã não foram 500 mísseis. Foi independência operacional. Foi a capacidade de produzir indefinidamente. Foi a infraestrutura para coordenar. Foi a integração que transforma armas individuais em um sistema de armas. Você não pode bombardear a independência operacional. Você não pode sancionar a capacidade de produção que já está instalada. Você não pode interceptar a infraestrutura digital que já está funcionando. Durante décadas, a Marinha dos Estados Unidos operou no Golfo Pérsico com uma presunção de superioridade. Porta-aviões podiam se posicionar onde fosse necessário. Grupos de ataque podiam projetar poder sem contestação significativa. A geografia era um desafio, mas nunca uma barreira intransponível. Mas em fevereiro de 2026, essa presunção não existe mais. O USS Abraham Lincoln opera em águas onde cada movimento é monitorado, onde cada posição é conhecida, onde a ameaça não vem de um arsenal finito, mas de uma capacidade de produção sustentável. E o problema não é apenas militar. É estratégico. Porque se os Estados Unidos decidem que o risco é alto demais e retiram o porta-aviões, a mensagem geopolítica é clara. O Irã controla o estreito. A China forneceu as ferramentas para esse controle. E a Rússia está presente como parceiro, não apenas observador. 21% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. Fechar esse corredor, mesmo temporariamente, seria um choque econômico global. Não é preciso uma guerra total. Basta criar um nível de risco onde seguradoras recusem cobrir petroleiros. Onde empresas de navegação escolham rotas mais longas e mais caras. Onde o custo de manter o fluxo supera o valor do petróleo transportado. A China não entregou ao Irã a capacidade de fechar o estreito permanentemente, mas entregou a capacidade de tornar o estreito tão contestado que a presença militar ocidental se torna insustentável. E essa é uma mudança estratégica que não pode ser revertida com sanções ou embargos. Os exercícios navais de fevereiro de 2026 não são apenas sobre treinar tripulações. São sobre demonstrar ao mundo que 3 potências militares podem operar juntas em um espaço marítimo crítico, que compartilham tecnologia, que coordenam operações, que possuem objetivos alinhados. E para os planejadores militares ocidentais, isso representa um problema sem solução fácil. Porque enfrentar um adversário é uma coisa. Enfrentar 3 adversários coordenados, em um espaço geográfico que favorece a defesa, com arsenais que podem ser repostos indefinidamente,
é outra completamente diferente. A matemática do ataque saturado se torna ainda mais assustadora quando você adiciona a variável da produção contínua. Durante a Guerra Fria, arsenais eram finitos. Cada míssil usado era um míssil a menos. Cada sistema destruído era uma lacuna permanente no inventário. Mas o perclorato de sódio muda essa equação. Cada míssil destruído pode ser substituído. Cada bateria eliminada pode ser reconstruída. E enquanto a China mantiver o fornecimento de materiais, o Irã pode sustentar operações indefinidamente. A infraestrutura digital garante que essa reposição seja eficiente. Sistemas integrados identificam onde os recursos são necessários. Redes de comunicação criptografada coordenam a logística. Sensores distribuídos monitoram o campo de batalha e ajustam a produção conforme a demanda operacional. E isso nos traz de volta ao USS Abraham Lincoln. Um porta-aviões nuclear é um símbolo impressionante de poder. Mas símbolos não mudam a matemática. Não mudam a geografia. Não mudam o fato de que operar em um corredor de 21 quilômetros, sob vigilância constante, contra um adversário que pode repor perdas indefinidamente, não é sustentável a longo prazo. Os incidentes de 3 de fevereiro foram testes. O drone abatido pelo F-35C não estava tentando atacar. Estava medindo tempos de resposta. As lanchas rápidas que tentaram interceptar o petroleiro não estavam tentando capturá-lo. Estavam testando procedimentos de escolta americana. Cada teste gera dados. Cada dado alimenta modelos de simulação. Cada simulação melhora a coordenação para o próximo cenário. E com a infraestrutura digital fornecida pela China, esses dados são processados, analisados e integrados em tempo real. O modelo do J-20 apresentado em 10 de fevereiro foi mais do que uma cortesia diplomática. Foi um sinal. A China está disposta a compartilhar sua tecnologia militar mais avançada. O J-20 é um caça de quinta geração, equipado com sistemas furtivos, aviônicos de última geração e capacidade de operar em ambientes contestados. O Irã não possui J-20s. E provavelmente não terá no curto prazo. Mas a mensagem não é sobre transferência imediata de aeronaves. É sobre disposição para a cooperação tecnológica profunda. Se a China compartilha o design de seu caça furtivo, o que mais está disposta a compartilhar? A resposta está nos 16 aviões Icaro-20, que pousaram em janeiro. Está nos 2.000 toneladas de perclorato de sódio entregues em outubro. Está nos exercícios navais conjuntos de fevereiro. Está na infraestrutura digital que conecta todas essas peças em um sistema integrado. E o resultado é que o Irã não é mais um receptor passivo de armas. É um parceiro ativo em um ecossistema militar que inclui 2 das maiores potências militares do mundo. E esse ecossistema foi projetado especificamente para operar no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã. Para os Estados Unidos, isso representa uma mudança fundamental. Durante décadas, a estratégia foi conter o Irã através de sanções, isolamento e superioridade militar convencional. Mas sanções não funcionam quando a China fornece materiais. Isolamento não funciona quando Rússia e China são parceiros ativos. E superioridade militar convencional não funciona quando a geografia favorece a defesa e o adversário possui capacidade de produção sustentável. O que você acabou de ouvir não é teoria. Não é projeção futura. É a realidade operacional que está se desdobrando agora, enquanto você escuta estas palavras. A China não entregou apenas armas, mas algo muito mais valioso: independência estratégica. Enviou a capacidade e a infraestrutura que transformam um arsenal limitado em uma ameaça permanente. Todos esses dados convergem para uma realidade onde o porta-aviões americano opera em águas onde suas vantagens tradicionais foram neutralizadas. E essa ameaça não pode ser eliminada com um ataque cirúrgico. Não pode ser sancionada até desaparecer. Não pode ser isolada diplomaticamente. Porque está integrada à infraestrutura industrial do Irã, apoiada por 2 potências nucleares, e operando em um espaço geográfico onde a matemática da defesa de mísseis favorece quem ataca, não quem defende. Esta é a mudança geopolítica que você precisava entender. Não manchetes superficiais sobre tensões no Oriente Médio. A realidade matemática, geográfica e estratégica que redefine o equilíbrio de poder. Os exercícios de fevereiro de 2026 são apenas o começo. Cada exercício melhora a coordenação. Cada coordenação aumenta a eficácia operacional.
Cada aumento de eficácia torna mais difícil para a Marinha dos Estados Unidos operar livremente na região. Isso não acontece de uma vez. É um processo incremental, como treinar uma equipe esportiva até que os movimentos se tornem instintivos. E enquanto o USS Abraham Lincoln patrulha o Golfo Pérsico, monitorado por drones iranianos, rastreado por sensores distribuídos, operando sob o alcance de centenas de mísseis que podem ser repostos indefinidamente, uma coisa fica clara. Essa transferência de tecnologia criou uma mudança no equilíbrio de poder que não pode ser revertida. Ela define as regras do jogo no Oriente Médio pelos próximos anos. Talvez décadas. Para quem acompanha esses desenvolvimentos com seriedade, a questão não é mais se o Irã possui capacidade de contestar a presença naval americana no Estreito de Hormuz. A questão é quanto tempo os Estados Unidos podem sustentar operações em um ambiente onde cada vantagem tradicional foi neutralizada. E a resposta para essa pergunta não está em porta-aviões ou caças de quinta geração. Está em matemática, está em geografia, está na realidade brutal de que capacidade de produção sustentável, coordenação entre múltiplas forças militares e controle sobre pontos de estrangulamento geográficos criam um cenário onde projeção de poder convencional deixa de ser eficaz. Agora você sabe o que os analistas militares debatem em reuniões fechadas. Você viu os números que explicam por que comandantes navais recalculam estratégias. Você entende por que 21 quilômetros de água mudaram o jogo geopolítico global. É a diferença entre lutar com recursos finitos e lutar contra um adversário que pode repor tudo que perde.